E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui rapidamente sobre questão de devoção, gurus e mestres. Tem muitas práticas, muitas religiões, muitos métodos hoje em dia que são baseados em devoção, são sustentados por gurus, por mestres, enfim, por alguns meios aí que ajudam as pessoas a trilharem algum tipo de caminho. Mas se isso é necessário ou não depende muito da pessoa, depende muito daquilo que ela pratica, depende muito da conduta interna. Lembrando que, se existe algum preconceito, então talvez isso vá prejudicar muito, com certeza vai prejudicar muito, e talvez vocês nem continuem vendo esse vídeo, porque eu vou comentar sobre a questão religiosa de várias vertentes, tá? De uma forma bem resumida, bem simples, mas só sugerindo algumas coisas aí para tentar ajudar no caminho de cada um com base no que eu entendo, no que eu compreendo hoje dentro das minhas práticas, tá? Não sou dono da verdade, não sou mestre, guru, nem nada de ninguém. Então aí é a minha verdade, cada um que tem a sua e siga o seu próprio caminho. Mas de maneira geral, o processo devocional não é um problema, desde que se entenda o que é uma devoção na prática. A devoção, o processo devocional, não significa que você tenha que praticar algo em detrimento de outro ou que algo seja melhor do que outro. Quando você é devoto de alguma coisa, necessariamente você está depositando a sua intenção, a sua vontade naquilo. Não significa que você vai se tornar um escravo ou um dependente de outra pessoa. Se existe essa dependência, se existe essa escravidão física, mental, espiritual, então aí sim existe um processo problemático dentro da devoção. Mas, por exemplo, você pratica yoga. Aí dentro de uma linhagem você gosta muito de Krishna. E você é devoto de Krishna, ou devoto de Shiva, ou devoto de Zé das Couve. Isso não tem problema, desde que essa devoção não te prenda a algo. Te coloque na intenção de seguir os exemplos, os ensinamentos e principalmente as práticas daqueles que já trilharam um caminho e conseguiram ascensionar. Então, o processo devocional para que você ascensione não tem problema. Não existe nenhum processo que vai te impedir que você evolua ou desenvolva a prática. Agora, a partir do momento que a devoção se torna uma fé cega, que você tome atitudes ou que você comece a gerar preconceitos, se torne mais arrogante, mais vaidoso em relação a algumas coisas, isso realmente vai prejudicar o seu processo e tem alguma coisa equivocada aí. É lógico que tem pessoas e pessoas, princípios e princípios. Então, você vai ter pessoas que são devotas de Cristo, de Krishna, de Buda, de Maomé, de Oxalá, não importa a filosofia de vida, que vai se prender a isso e essa prisão não vai trazer tantos frutos aí quanto se você tivesse livre praticando os ensinamentos e as práticas daqueles que trilharam esse caminho. E aí entram muitas vertentes, né? Você pode ser devoto de quem quiser, você pode seguir um guru, seguir um mestre da forma como quiser. O termo guru, né, que normalmente é utilizado nas culturas indianas, de processos internos, de práticas internas, principalmente na yoga e em alguns outros meios, falando de uma forma bem simplista, tá? As pessoas tendem a se apegar a um guru. E o guru, no método real da coisa mesmo, teoricamente é para ser uma pessoa realizada, ascensionada energeticamente, que já tenha entrado pelo menos em samadhi em algum momento e compreendido a realidade para além da ilusão, né? Tenha caído os véus dessa pessoa e ele consegue transmitir a partir de iniciações e a partir de métodos metafísicos aquela linhagem ou aquele método que ajudou ele a sair do sofrimento, a sair da prisão. Então, essa pessoa tem esse conhecimento, tem essa sabedoria de transmitir isso para outras. Então, o termo guru é um transmissor, é a pessoa que vai te dar aquele caminho, e não a pessoa que vai te prender a um caminho. Qualquer um que te prenda a algo são pessoas que vão criar escravos. E isso não é muito legal, não é muito condizente com a realidade que a gente precisa, que a gente deve trilhar. Isso, na minha opinião, volto a dizer, eu não sou dono da verdade. Mas seja um guru ou um mestre físico ou espiritual, ele vai te promover a libertação.
Então, eu costumo recomendar muito algumas linhagens, algumas coisas que eu pratico, ou já pratiquei em algum momento, que para mim foram muito úteis. Eu, particularmente, não gosto de processo devocional religioso, aquele que te coloca que você tem que ajoelhar no milho, que você tem que ficar pronunciando o nome de determinado santo, ou santa, ou mestre, ou guru, para você ganhar alguma coisa em troca, porque você fez isso ou fez aquilo. Na verdade, a espiritualidade, as práticas internas, não cobram uma troca, cobram uma entrega, um desapego, né? Um deixar fluir. Então, na verdade, é mais um processo de amizade de você com a espiritualidade, com o teu mestre, ou guia, ou quem quer que seja, do que realmente um processo de te prender a algo. É lógico que no início, até que a pessoa consiga se desprender de certos apegos, de certas necessidades, é natural que você se coloque sob a supervisão ou algo similar de um mestre, ou de um guru, ou de alguém que consiga te ajudar a passar pelos primeiros obstáculos até que você consiga andar com as próprias pernas. E isso é importante em qualquer meio, tá? Tanto interno como externo. Se você praticar uma arte marcial, uma prática interna, um Qigong, uma yoga, um Tai Chi, você tem que ter um professor ele te ensinando inicialmente, até que você consiga fazer aquilo por conta própria e não precise mais de estar ali aprendendo passo a passo. Aí vocês se tornam iguais. Então vocês têm ali a mesma faixa, o mesmo grau, na verdade, de forma simplificada, o mesmo despertar de consciência para a mesma coisa. E às vezes um vai superando o outro, um vai ajudando o outro, até que exista uma similaridade ali, uma conduta interna que leve os dois à mesma fusão interna, a mesma conduta de se alinhar ali ao que a gente chama de Deus, ou tal, consciência, fonte. Enfim. E aí você pode escolher o método que é mais afim, ou aquilo que mais se assemelha ao que você busca, e não existe nenhum impedimento de se mudar o caminho. Se você não se identifica, eu já comentei isso em outro vídeo, só tem que tomar cuidado para ver se é por comodismo, se é porque você sempre quer uma coisa nova, e aí você não aprende nada, porque cada hora fica quicando de um lugar para o outro, ou se realmente até ali você já foi e a partir dali você precisa de uma outra coisa para que a sua energia continue fluindo da mesma forma. Então é importante a gente praticar até o ponto que a gente se coloca o ponto de interrogação de saber se isso é bom para você, mesmo que te machuque, porque às vezes para a gente tirar os espinhos, para a gente tirar os apegos é necessário quebrar algumas situações e quebrar alguns padrões mentais e padrões espirituais. Então isso às vezes para tirar o espinho dói um pouco. Então às vezes as pessoas quando começa a doer um pouquinho falam, isso daqui não é para mim, porque está me machucando, eu não gosto disso. Mas na verdade às vezes a energia ainda está ali, ela está te ajudando a limpar. A partir do ponto que você não sente mais nada, nem coisas boas e nem ruins pelo método, então aí talvez novas oportunidades comecem a se tornar latentes e você acha um novo caminho. Mas é muito importante ter esse discernimento, essa introspecção de buscar aquilo que você tem uma afinidade, mas não por preguiça, não por comodismo, não por buscar uma coisa nova o tempo todo. Prática interna leva tempo para que se concretize. Você não vai aprender uma asana, um pranayama, né, uma postura, uma respiração, ou um movimento em um dia, em um mês, em um ano. Isso vai levar um tempo ali para enraizar no seu corpo, para que você colhe os benefícios. Então, um mestre, um guru, uma devoção não é um problema. O problema é a forma como se conduz isso. E a pessoa que está conduzindo também, né? A gente sabe que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que estão no caminho da realização, tem pessoas que já se realizaram e tem pessoas que nunca vão se realizar, que estão aí por modismo. Principalmente no meio das artes internas, a gente encontra professores e professoras que fazem um cursinho de final de semana, se auto-intitulam mestre disso, daquilo, e sai dando aula aí à torta e direita. E isso tem consequências, tá? Então, cada um aí que busque pessoas sérias. Pesquisem sobre a pessoa, entendam o que a pessoa estudou, aquilo que ela sabe. Tentem tirar um pouquinho do ego de lado e entender quem a pessoa é, não pela forma como ela fala, mas a forma como ela age.
Então isso leva um tempo ali para a gente interpretar. E dentro desses processos internos, quando a gente opta pelo processo devocional de cultuar uma entidade ou de cultuar um ser, pode ser um Buda, pode ser um Cristo, pode ser um Oxalá, pode ser uma santa ou um santo, não importa muito isso. Existem dois métodos para a gente conseguir evoluir na prática. Um é por transferência de consciência, aí eu já estou falando em níveis mais altos, tá? É para quem já pratica. Agora é um papinho um pouco mais sério. Então tem dois métodos aí que a gente consegue trabalhar a energia interna. Um é o processo de transmissão de consciência, que é um método muito comum e não tem um melhor que o outro, tá? Isso é identificação e prática e filosofia de vida de cada um. Então você pode, por exemplo, de repente você gosta muito de um Buda específico, ou de um santo específico, ou de um orixá específico. Aí eu estou falando de todas as vertentes que a gente normalmente tem aí mais aberta. Pode ser do hinduísmo, pode ser do taoísmo, pode ser do budismo, pode ser da yoga, não importa. Quando você se torna devoto de um ser específico, e você se compromete com esse ser de alguma forma, você gera um contrato ali dentro. Então você está se colocando de forma iniciática dentro daquela linhagem, dentro daquela filosofia. Se for devocional a um ser específico, existe uma forma de transmissão de consciência. Então, conforme você pratica aquela filosofia, conforme você pratica aquela técnica, aos poucos a sua consciência vai sendo transferida e você passa a se fundir aquela energia ou aquele ser. Então, quanto mais você faz, até o ponto da sua ascensão, você mergulha nesse mar de energia que é pertinente àquela conduta interna, àquela filosofia energética / espiritual daquela linhagem. Pode ser um Cristo ou um Buda, ou como eu já disse, qualquer vertente aí. Você vai transferir a sua energia para esse ser ou para esse método. Quando você opta por um caminho de alquimia interna, um caminho de autorrealização metafísico, você não necessariamente transfere a consciência. Você eleva a sua consciência para que você se torne parte ou para que você se torne aquele ser também, mas não de forma devocional, se prostando a ele, se entregando aos pés deles, mas você se compromete a se tornar mestre de si mesmo em algum momento. Então aí é uma outra filosofia, as duas são válidas, tá? Não quer dizer que uma vai te levar a uma ascensão mais rápida do que a outra, mas quando você segue o ensinamento de um mestre, de um guru, de um professor, para que você se realize, né, se autorrealize, não existe o cultuar alguma coisa. Na verdade, você cultua o próprio altar interno, a própria energia, a própria fonte dentro de si mesmo. Então aí é de amor por amor, de consciência por consciência, e você pode se autorrealizar aí pelo processo interno, pelo método alquímico, e isso em qualquer filosofia, tá? Isso pode ser aplicado na Umbanda de raiz, pode ser aplicado no Candomblé, pode ser aplicado no Taoísmo, pode ser aplicado no Budismo. Todas as vertentes que eu já tive contato, e não foram poucas, você tem métodos internos e métodos externos. Isso no meu entendimento, tá? Cada um explica isso de uma forma diferente. Métodos externos é o método devocional que você se prostra, você se coloca perante um ser, você se devota a ele, a um ser específico, ou a um conjunto de seres específicos. O método interno é quando você também se coloca aí sob ensinamento de determinada linhagem, de determinada filosofia de vida, mas você tem que se realizar. Você não tem uma bengala te segurando ali. Você vai ter os ensinamentos, você vai ter as fórmulas, as práticas, mas você tem que seguir o caminho. Se você não seguir, nada acontece. Então, normalmente, é um caminho que acaba sendo um pouquinho mais árduo, porque você tem que levar a própria energia. Então, não tem um mais fácil que o outro, na verdade, tem um que você se afiniza mais do que o outro. Então, esses são os métodos que eu conheço. Tem várias linhagens que eu já sugeri, tá em outros vídeos. Tem algumas que eu costumo recomendar, tipo a Kriya Yoga do Paramahansa Yogananda. A Kriya Yoga tem várias linhagens, tá? Dentro da Kriya Yoga. Kriya Yoga é um método que não tem a ver com a Kriya da Hatha Yoga ou de outras vertentes, que é a limpeza interna dos órgãos, a limpeza interna do corpo. Kriya Yoga é um método
que é um método metafísico, que eles chamam de Yoga do Fogo. É um método muito antigo, né, antiquíssimo, da linhagem do Mahavira Babaji. Não é uma linhagem devocional. O próprio Yogananda, que é um guru pela vertente que ele trabalhou, pela vertente que ele sustenta, ele se considera, né, ele é um guru mesmo, né, mas não é um processo de devoção, é um processo metafísico, é um processo científico, que eu recomendo para todos, porque eu já pratiquei durante muitos anos, isso há mais de 15 anos, quando eu recebi iniciação em uma das linhagens, e uma delas foi essa. Você recebe lições, você recebe práticas que você estuda, lê e pratica. Se você praticar, vai ter resultado. Se você não praticar, não vai ter. Então não é um processo interno, processo alquímico não é para gente preguiçosa, não é para gente acomodada. Então exige uma certa disciplina e uma constância na prática, porque você colhe os benefícios. A partir do momento que a prática enraizou, a sua consciência desperta, o método se torna irrelevante. Porque daí você já despertou, mas até que você desperte, e isso não é uma coisa que se explica, é uma coisa que se sente, até ali você precisa de praticar com afinco para realizar. Então, Kriya é um Kriya Yoga, né, do Parahamsa. Vocês podem entrar no site, SRF, vocês procurem lá por Self Realization Fellowship, que é como vocês podem receber as lições em casa, é por doação, tá? Não é uma coisa cobrada, você recebe por doação, assim como outros grandes métodos. Tem métodos muito lindos na linha taoísta também que eu gosto muito. Recomendo também várias linhagens, tá? Pode ser da linhagem do Jilong Kunlun, que é muito legal, tem um site bem legal, é do taoísmo.org. Conheço as pessoas que praticam, é um método muito legal. Tem vários métodos, várias linhagens budistas, já recomendei várias vezes a yoga tibetana, os 5 ritos tibetanos, tem material muito bom sobre isso. Enfim, linhagens é o que não falta, processo é o que não falta, caminhos é o que não falta. O que falta é a boa vontade de sair do comodismo, da preguiça e começar a praticar, até que você ache um método que você se identifique e vá até o fim, na sua autorrealização e no despertar de consciência. Era mais ou menos isso que eu queria comentar agora, para ficar claro aí para algumas pessoas que me perguntaram sobre isso também. Então, o problema não é a devoção, o problema não é o guru, o problema não é o mestre, o problema não é o meio. O problema é aquilo que a gente faz com isso. É como se fosse eletricidade. Ela está ali. Se você vai ligar uma bomba na tomada, um liquidificador, a energia está ali. Ela não está preocupada com o bem ou com o mal. A forma como a gente utiliza essa energia é que vai nos colocar aí em ressonância com os seres que sustentam aquela energia. Mas é o que eu costumo dizer para algumas pessoas, né? Por exemplo, imagina que uma pessoa que já nasceu cega. Ela nunca viu um espírito, nunca viu nada. Ela nasceu cega. Então, o parâmetro que ela tem de espiritualidade, quando a gente fala, é um guru, é um mestre, é uma pessoa, é um ser, é um espírito, vai ser diferente de uma pessoa que tem a visão física normal. Porque as pessoas tendem a imaginar demais as coisas, né? Então, você imagina um Saint Germain, você imagina um Larion, você imagina um Oxalá. A gente traz muito para a nossa percepção de corpo humano, daquilo que a gente vê. Então a gente gera imagens, e essas imagens criam padrões ali que nos conectam a algumas coisas. Então é legal a gente tentar tirar também esse paradigma, né? Tentar tirar os nossos achismos, as nossas intenções de tentar transformar Deus, a espiritualidade, em algo só humanizado. Quando a gente fala que Deus é tudo e todas as coisas, então é tudo e todas as coisas. E a gente tem que começar a acessar isso de uma forma um pouco mais consciente. Beleza? Um abraço a todos.